Amém, queridos. Confesso que preparar essa mensagem desse dia me tem custado bastante. Talvez o que mais custa é manter o óbvio e o simples na frente e não complicar as coisas. Hoje de manhã, não sei se você leu a devocional, Salmo 62, 61, né? Onde Davi ele coloca assim: eu tenho colocado a minha esperança, minha expectativa, minha visão de vida está no meu Senhor. Ele é a minha segurança, né? Como é colocado ali, só Ele é a minha rocha e a minha salvação, o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. A confiança, o relacionamento, né? E o texto que me foi dado no Novo Testamento, quando na mensagem de Pentecostes, Pedro lembra Davi, e veja como Davi vivia. Ele diz assim, Davi diz, né, inspirado pelo Espírito Santo, diante de mim, eu via sempre ao Senhor Jesus. Porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. E eu me flagrei hoje, tentando escrever, filosofar sobre isso. E disse, não, é literal. Davi teve uma experiência de visão aberta em relação a Jesus na vida dele. Tinha visão aberta em relação a ele estar à frente, estar ao lado dele. E muito mais você, que tem o Espírito Santo na sua vida, pode ver a Jesus. Estava ouvindo o irmão Luciano Subirá, e às vezes gosto de ouvi-lo, e ele disse assim, numa certa conversa, alguém disse, a pessoa lá tão boa, só falta Jesus na vida dela. E eu me flagrei, acho que eu já até falei assim. Ele disse que é isso. Parece que Jesus é um penduricalho, um ornamento na vida da pessoa, ela já está bonita, só vou deixar, como falando linguagem da mulher, só vou colocar o batom, dar uma ajeitadinha, colocar o brinco, e aí a pessoa está perfeita. Jesus é muito mais do que algo que é acrescentado para deixar a pessoa perfeita. Ele é a essência da vida. Como eu posso dizer isso? Como eu posso considerar isso? Cristo Jesus é o Senhor da nossa vida. Ele é o nosso tudo. Sem Ele somos nada. E nós temos a tendência, eu tenho observado isso também, de levar a vida cristã pelo lado filosófico, pelo lado do pensamento, quando que o relacionamento com o Senhor Jesus é um relacionamento de experiência, de intimidade. Você não conduz nenhum relacionamento somente com a razão. Quando eu entro somente na razão, eu deslizo para a religião, para filosofar, para fazer teologia, falar sobre Deus, enquanto que você e eu somos chamados a viver Deus, a ter experiências com Deus. Um discipulado só é feito e ele só acontece quando eu tenho imersões em Deus, sou batizado. Em momentos como no próximo final de semana, vamos ser batizados no sobrenatural. Há um momento que Deus está preparando para você e para mim ali, de nós mergulharmos, vamos gritar, vamos romper, vamos avançar, porque a nossa alma precisa romper, e às vezes o grito é a nossa libertação. E às vezes alguém precisa gritar no meu ouvido para eu escutar. Às vezes a gente escuta assim as pessoas dizerem, né? Às vezes a gente gosta, acha bonito, parece que tá on isso, né? Eu não sou religioso, eu tenho um relacionamento com Deus.
Eu fico observando alguns, parece que é um álibi para viver a sua libertinagem, fazer o que quer. Quando que o relacionamento com o Senhor Jesus é um relacionamento de entrega, de rendição total para com Ele. Eu percebo a Ele na minha razão, e essa é uma das partes. Mas na minha vida, na sua vida, eu preciso cheirá-lo. Eu preciso ser tocado por Ele. Eu preciso saborear. Eu preciso ver. Eu preciso ouvir. Senão fica muito vazio. Imagine você que é casado, você que gostaria de casar, se o seu relacionamento fosse só intelectual. Ia ficar meio frio, né? O relacionamento com Deus, ele é diferente de todos, em que nós entramos para sermos beneficiados, para receber alguma coisa. O relacionamento com Deus é uma entrega, não é um dar e um receber, é um relacionamento caracterizado por uma entrega total, por uma comunhão, profundidade nele. Veja como o Paulo, ele escreve isso quando ele discute ali com a igreja de Gálatas. E a igreja de Gálatas ele estava até nervoso com a igreja, porque a igreja parece que começou a querer, pela sua disciplina, pelo seu número de horas de oração, por isso e por aquilo, conseguir as coisas em Deus. E Paulo diz, não é assim. Quem enfeitiçou vocês? É um relacionamento. Vocês receberam, ele chega a um ponto e diz, vocês receberam o Espírito Santo porque vocês foram bonzinhos ou foi pela pregação da fé? Foi pregação da fé. Pela fé vocês receberam um relacionamento com o seu Deus. E aí ele chega a um ponto e diz assim, eu estou crucificado. Veja lá Gálatas capítulo 2, versículo 19. Ele diz assim, estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Veja essa expressão, Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Essa expressão é muito forte quando Paulo diz assim, Cristo vive em mim. Ele vive na sua vida. Ele está lá na sua vida. O próprio Deus habita na sua vida. Imagine só. E esse relacionamento é um relacionamento de fé. O próprio Deus se manifesta em pessoa. E quando Paulo fala isso, não é uma frase de efeito, Cristo vive em mim. Não é uma declamação teológica, Cristo vive em mim, é uma experiência de vida, Cristo vive em mim. O próprio se manifesta na minha vida. E daí ele diz, o meu viver então é determinado por este relacionamento, pela expressão de vida do Senhor Jesus na minha vida. Eu vivo pela fé no Filho de Deus. As perguntas na oração, quando você percebe que Cristo vive em você, não é, Senhor, não é o que eu peço para Ele. Paulo não orava, Senhor, onde que eu devo implantar uma igreja? Não era a respeito de Paulo. A oração é diferente. A pergunta seria, Senhor, onde o Senhor quer implantar uma igreja? Para onde o Senhor está conduzindo? Paulo chega a um ponto que ele caminhava e na força de vontade dele, ele ia para um lugar e o Espírito Santo dizia não para ele. Como? É para ir por todo mundo, eu quero ir naquela região. Deus, não. Até ele quebrantar e cair em si e dizer, Senhor, para onde? Daí ele tem um sonho. E aí ele entendeu em Deus, eu quero que você venha, em vez de ir para a direita, eu quero que você vá para a esquerda. Em vez de ir para a Turquia, eu quero que você vá para a Grécia. Que você comece a ganhar a Europa.
Paulo, ele enfrentou um conflito quando se olha para a vida pessoal dele, e Paulo, ele caracterizou esse conflito, essa luta pessoal que ele tinha, falando de um espinho na carne. Não identifica se era uma doença, se era um problema nos olhos, se era quando ele começava a pregar, os irmãos na fé dele, os judeus queriam bater nele, ele apanhava, ele levava chicoteada, não sei se era isso. Eu não consigo falar em paz, porque os meus irmãos judeus, eles já vêm me afrontar, me rejeitar, me jogam para fora. Mas veja como é que ele escreve em 2 Coríntios 12, 8 a 10. Ele diz assim: por causa disso, por causa desse problema, 3 vezes eu pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Que Deus fizesse isso na minha vida, né? Aí o versículo 9, então ele me disse, o Senhor Jesus me disse o quê? A minha graça te basta. Porque o poder, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo conclui de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. No versículo 10, então ele diz assim: eu sinto então prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições. Paulo virou masoquista, o quê? Nas angústias. Por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Eu por muito tempo entendi assim, que o Senhor Jesus estava dizendo aqui para Paulo: ó Paulo, você vai ter que conviver com esse problema. Segura a onda aí. E não é isso que o texto diz. O que o Senhor Jesus estava ministrando à vida dele: Paulo, você recebeu a minha graça, e você pode vencer esse inimigo que está aí na sua vida. Não sou eu que faço, eu já lhe dei a minha graça. É você que se posiciona. É você que se posiciona para vencer esse espinho na carne. E você vai experimentar o meu poder. E ele chega então à conclusão que quando eu sou fraco é que eu sou forte. O que ele quer falar com fraqueza? O fraco é o se render à presença de Jesus, é reconhecê-lo na sua vida. Alguém disse assim: o pobre de espírito é aquele que sabe que precisa todo dia de uma palavra de Deus para viver. Que precisa todo dia ouvir em Deus o falar dele. Porque ele sabe que se ele não tem o falar de Deus na sua vida, ele não vence aquele dia. Pobre de espírito, desses pertence ao reino de Deus. O governo de Deus se manifesta naqueles que sabem que são fracos, que sabem que são limitados, que são pobres, que são humildes e não têm condição de por si só vencer aquela situação, o seu dia. E quando Paulo fala aqui, o ser fraco é o se render à presença de Cristo, é reconhecê-lo e dizer: Senhor, como o Senhor pode resolver essa situação para mim? Qual o posicionamento que o Senhor tomaria e que o Senhor quer tomar? Os fracos são aqueles que sabem que sem Cristo nada podem fazer, mas que em Cristo podem todas as coisas. A vida de Cristo neles dá graça e o favor para superar qualquer situação que vão enfrentar. Esse relacionamento, por um lado, de fraqueza, e nessa nossa fraqueza, e deixa-me chamar assim da nossa humanidade, do ser humano, que o sopro de Deus vem. O poder de Deus se aperfeiçoa quando nós somos humanos, quando nós somos super-humanos, quando nós somos nós mesmos. Na nossa limitação, os fracos são aqueles que sabem que precisam ouvir todo dia uma palavra de Deus para enfrentar o seu dia, pois eles sabem que precisam dessa palavra. Nós estamos aí no ano do poder e da sabedoria de Deus. E os fracos, os pobres de espírito, estão experimentando o que é o poder e o que é a sabedoria de Deus.
Por isso eu preciso receber no coração essa revelação, não o entendimento que vai além da minha razão, que me leva a uma experiência, uma consciência, um entendimento profundo. Cristo em mim. Cristo habita em mim. Esse é o meu maior tesouro. Se não é Cristo, todas as minhas disciplinas valem nada. Se não é Cristo manifestando a vida dele na nossa vida, tudo que temos, tudo que somos é um vento, é um nada. Cristo em mim. Paulo mais adiante em Colossenses diz, né? Cristo em mim, a esperança da glória, a expectativa de ver Ele se manifestando por meu intermédio. Então a vida de Cristo revelada em mim, em sua vida, é o nosso maior tesouro. Vivemos pela fé. E às vezes nós precisamos entender assim: quem tem a Jesus tem a vida e a tem em abundância. Em Cristo, Cristo em mim. Jesus diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Agora, como é que eu acesso isso? Crendo, é assim. Não é sentindo primeiro, é crendo primeiro. Não é entendendo primeiro, é crendo primeiro. Não é entendendo com a razão, é entendendo com o coração. É falando com o coração. A razão acompanha. Às vezes quando eu falo assim, entenda com o coração, parece que eu estou menosprezando a razão, o entendimento. Não é nada disso. Mas Deus se revela a nós no coração. E aí a nossa razão acompanha. E aí as revelações, o ser iluminado da parte de Deus enche a nossa vida. Quem tem a Jesus, tem a natureza divina dentro de si. E se eu não recebo isso pela fé, eu não vou conseguir intelectualizar isso. É assim. A natureza, quando Pedro fala isso, né? Nos tem sido doadas todas as coisas, a vida e a piedade, tudo que nós precisamos para a vida. A piedade é o caminhar com Deus, é a comunhão com Deus. Tudo que você precisa para caminhar com Deus lhe é dado em Cristo Jesus. É doado, é uma doação, é um presente para a sua vida. Ele nos chamou para a sua glória e virtude, ele continua dizendo, pelos quais nos têm sido doadas as suas promessas. As promessas, o falar de Deus na sua vida, lhe torna co-participante. Quando você crê numa promessa, que é assim, você se torna co-participante. A experiência daquela promessa se torna real na sua vida. Você se torna justo, você se torna saudável, você se torna próspero, você se torna abundante, você tem dupla honra, você tem experiências extraordinárias em Deus se revelando, confirmando a sua vida. Quem tem a Jesus tem o Espírito Santo. Você e eu, nós somos templo do Espírito Santo, né? E é interessante que lá em Coríntios ele diz assim, em Coríntios 6:17, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Querido, não é o seu esforço, é o seu crer que lhe leva a essa posição. Eu sou um no espírito com o Senhor Jesus. Eu sou um com Ele. Então Ele se manifesta por seu e por meu intermédio. O poder, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Falando de um processo em que eu preciso perceber que há um quebrantamento que acontece na minha vida, minha fraqueza, o meu natural se apresenta. E esse meu natural, ele é tocado pelo sobrenatural de Deus. Aí nós vivemos uma vida sobrenatural. Quando a nossa humanidade, o nosso ser, como nós somos. É muito difícil viver num relacionamento em que o outro não é um ser humano, ele se acha um sobrenatural. Não existe isso na fé cristã. Nós somos seres humanos, né?
e podemos viver a nossa humanidade, o Espírito Santo, ele precisa apenas o nosso coração quebrantado, entregue a Ele. E assim como Paulo teve aquela experiência ali, quando ele disse, eu quero ir para a direita, e o Espírito Santo dizia não para ele, não pregue ali. Até Paulo se quebrantar, é um processo. O poder de Deus, ele é aperfeiçoado num processo de quebrantamento do nosso coração, de rendição a Ele. O Espírito Santo, ele precisa nos ajudar a entender que nós somos seres humanos. Ser quem nós somos. E aí tem alguma coisa interessante que acontece. Quando você permite a sua humanidade e a sua fraqueza ser quem você é, o Espírito Santo começa a fluir. João 7, você conhece quase de cor já, né? Sempre cito. Quem crer em mim, conforme diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Esse fluir não é uma obrigação, não é algo que eu consigo fazer. O que eu preciso fazer é crer em Jesus. E naturalmente vai fluir o Espírito Santo. E você e eu, nós fomos convidados a viver num fluxo de vida. E não num fluxo de disciplinas. É um fluxo de vida. Que acontece a partir de um relacionamento. A Escritura é a promessa. Crer em Jesus, como diz as Escrituras. Por ela me torno coparticipante da natureza divina. Essa natureza divina, ela começa a vir à luz. O fluir acontece quando eu creio no Senhor Jesus, creio que Ele está à minha frente, quando eu reconheço que Ele está ao meu lado, ministrando a minha vida. Eu tenho conversado com Ele. Às vezes, quando estou na minha devocional escrevendo, eu fico, Senhor, onde é que o Senhor está? Aí vem, claro, uma visão, Ele está do meu lado, olhando ali o que eu estou escrevendo, sussurrando no meu ouvido. Que imagem legal, eu gosto de lembrar disso. Então nós podemos dizer abertamente para o Senhor, eu me sinto sozinho, Senhor, eu estou com medo, estou sozinho. Aí Ele automaticamente vai lembrar, e esse é um processo às vezes de segundos, né? Brincando um pouquinho, que nem eu fiz vez passada, né? Assim, vai um pouco mais devagar. Senhor, me sinto sozinho. Aí Ele lembra de uma promessa que diz assim, eis que estou convosco todos os dias. E aí eu digo no meu coração, eu creio que o Senhor está aqui. Obrigado, Senhor, por estar comigo. E aí eu recebo falar dEle. Essa é a nossa fraqueza. Essa é a nossa humanidade, dizer, Senhor, eu estou se sentindo assim. Eu posso falar abertamente, Senhor, eu me sinto fraco e incapaz. Senhor, eu estou cansado. E as Escrituras dizem assim, eu lhe ajudo. Eu lhe ensino todas as coisas pelo meu Espírito. Eu preciso apenas dizer, Senhor, obrigado por me ensinar todas as coisas. Eu recebo elas. E aí você percebe o falar de Deus na sua vida. O sobrenatural vem sobre a sua vida. A minha fraqueza, como tenho dito, é a minha humanidade. Senhor, eu não consigo orar pelas pessoas. Mas eis-me aqui. Ora ao Senhor. Tantas vezes eu tenho me sentido assim. E aí eu vou orar. Aí eu deixo Ele orar. Nem penso que eu vou orar. Eu só falo. Eu empresto a minha voz e Ele fala. E aí eu vejo como as pessoas são tocadas e abençoadas. Senhor, eu não sei como responder o meu dentista quando ele me pergunta uma coisa. Eu não sei o que falar. E de repente eu vejo falando coisas e diz, puxa, isso é legal. Essa resposta foi uma boa resposta. Eu posso dizer, Senhor, como o Senhor iria enfrentar essa situação?
como o Senhor quer, melhor, como o Senhor quer enfrentar essa situação? E aí Ele vai revelar. O poder de Deus, ele se aperfeiçoa na minha entrega, na minha rendição a Ele. Se você pegar, eu não vou estender nesse ponto. Se você pegar o exemplo de Paulo em Romanos 7, ele fala desse processo de fraqueza, ao ponto dele se dizer: que desventurado homem que eu sou. Eu não sou uma pessoa que tem uma graça, uma capacidade na vida. Eu não tenho uma bem-aventurança na minha vida. Toda a minha disciplina dá em nada, eu não consigo alcançar, sempre me sinto frustrado. Veja lá Romanos 7. Aí ele diz assim: quem me salvará dessa situação? Quem vai me ajudar? E aí o Espírito Santo responde para ele: graças a Deus em Cristo Jesus. E aí ele começa a dizer assim: puxa, eu quero viver a vontade de Deus, eu não consigo. Mas aí ele começa capítulo 8 de Romanos, né? Não há condenação para aqueles que estão em Cristo. O Espírito Santo não condena ninguém. E aí ele diz que quer cumprir a lei, se incline para as coisas do Espírito. Não se incline para a sua carne. Quando você se inclina para a carne, você vai perceber que é morte. Quando você se inclina para as coisas do Espírito, você vai perceber a vida e a paz que isso traz na sua vida. Esse ser natural, eu queria ver se nós podíamos projetar aqui um quadro sobre a diferença entre a disciplina da vida e o fluir da vida. De um lado, na coluna, para você está na esquerda, para mim também está. Então, na coluna da esquerda você tem como a religião pensa, a disciplina da vida. E no lado direito você tem o relacionamento, é o fluir da vida. E a minha oração: Senhor, eu quero viver nesse fluxo. Quando na religião é eu vivo, e no relacionamento Cristo vive em mim. Na religião eu fico lá no esforço próprio, e no relacionamento, no fluir da vida, vem o poder de Cristo, Ele se manifesta por intermédio da minha fraqueza. Na religião eu fico lutando e fazendo. No relacionamento eu fico adorando e recebendo os dons e o mover dele. Aqui eu faço para Cristo, ali eu faço em Cristo, no relacionamento. Aqui eu tento, e lá no relacionamento eu me rendo. Aqui na religião eu procuro ser alguém, enquanto no relacionamento eu reflito alguém, eu reflito a Cristo. E segue o quadro, na esquerda eu procuro a verdade, e na direita Deus revela a verdade a mim. Na religião fortaleço a minha vontade, e no relacionamento eu sou cheio com o seu poder. Na religião eu estabeleço a minha justiça, eu mereço. E no relacionamento me visto com a justiça de Cristo, é um presente, tudo é um fluir. Na religião eu entendo com a minha mente, e no relacionamento eu recebo a revelação em meu coração. É um relacionamento de coração a coração. Na religião eu me debato com orgulho, e no relacionamento eu vivo essa humildade de ser quem eu sou. Na religião eu procuro estar sintonizado à palavra física, às coisas naturais, né? E aqui eu estou sintonizado no mundo espiritual, eu vejo as coisas do Espírito. Na religião eu ando de acordo com a visão externa, segundo as coisas que eu vejo e que eu consigo responder. Enquanto aqui eu ando de acordo com a visão interna, eu percebo no meu espírito o mover dele. Na religião eu trabalho primeiro. E no relacionamento eu adoro primeiro. Eu me rendo primeiro, eu me entrego a Ele. Obrigado. Nós fomos chamados a viver esse fluir. E dentro desse fluir, a natureza dele vai se manifestar em nós.
Então eu queria concluir com você, a te convidar hoje mais uma vez, a insistir mais uma vez com você. Vamos viver o relacionamento. Me ajudem, eu quero ajudar você a descobrir essa vida em Cristo, a experimentar e a dizer: Cristo vive em mim, e o viver que agora tenho, eu vivo pela fé. Cristo vive em mim, e eu sou um profissional que manifesta a Cristo Jesus no meu trabalho. Assim como um pastor, ele precisa manifestar a Cristo. Você, como um profissional, você manifesta a Cristo. Às vezes fazendo uma conexão ou outra, às vezes vendendo um produto, às vezes ensinando. Aonde você está, Cristo está se manifestando. Ele é o profissional de ponta. E quando nós entramos nesse fluir, Ele vai nos levar a experiências tremendas nele, dele se manifestando, você fazendo coisas, falando coisas que você nem diz: da onde que eu tirei isso? Como que isso aconteceu? Há um fluir de vida dado para você e para mim. O Senhor Jesus manifesta a vida dele e as suas virtudes por nosso intermédio. Amém? Você pode dizer assim comigo: Cristo vive em mim. E vivo pela fé no Filho de Deus. Vamos nos colocar em pé, vamos orar.